Precisamos falar sobre rotina quando se trata de uma vida bem vivida, uma vida boa de se viver. E por que a rotina é tão importante numa vida boa de se viver? Porque essa vida que tem gosto, que tem prazer, que tem tesão, que, sabe, a gente sente que tem cor, ela é uma vida que ela é construída conscientemente. E construir uma vida conscientemente quer dizer que você vai escolher o que entra e não entra na sua experiência. E isso é rotina. Teve muito tempo da minha vida que eu confundi rotina com cronograma. Eu falei pra você que eu era bem controladora e que eu ainda tô nesse trabalho de soltar, de não controlar tantas coisas e lembrar que a vida é impermanente. Mas, como eu me formei em administração, fiz pós-graduação em auditoria, controladoria, então eu tinha muito essa coisa do planejamento, daquela agenda que ela era muito feita de horários. E como a nossa vida não é linear, como a nossa vida é algo que tem os seus imprevistos, inclusive, eu me frustrava o tempo inteiro, porque começava a semana, eu ia lá no domingo à noite ou na segunda de manhã e programava a minha agenda. E não funcionava, porque eu colocava das 6 às 7 da manhã isso, das 7 às 8 isso, das 8 às 9 isso. Era bem uma coisa assim de horários que realmente não fazia sentido. Porque tinha os imprevistos, tinha uma reunião que durava mais, uma reunião que foi desmarcada, tinha alguma coisa que entrou que não estava na agenda, ou que estava na agenda e mudou. Tinha um dia que eu estava sem nenhuma energia, e aí eu não conseguia fazer aquilo que tinha sido planejado, porque todo dia era igual. Todo dia era igual. E sabe o que é bem interessante? Que eu planejava só tarefas para fazer e não planejava lazer. Planejava coisas de trabalho, planejava exercício, mercado, não sei o que, mas lazer não entrava nesse meu planejamento. Olha só. E aí, como que se vive uma vida criativa assim? Eu sinto que, inclusive, as nossas atividades de lazer que nos dão prazer, os nossos hobbies, eles precisam estar na agenda. Teve uma época até da minha vida, até eu conseguir ancorar bem essa ideia de ter o prazer, o lazer e tudo mais como algo que se coloca na agenda, que eu fiquei acho que um ano fazendo a CS, que era a celebração semanal, e a CM, que era a celebração mental. Então toda semana eu tinha uma celebração semanal e todo mês eu tinha uma celebração mensal, que era algo assim mais premium, vamos dizer assim. E aí, quando a gente tem uma rotina, a gente não tem um cronograma. Porque uma rotina, ela tem muito mais a ver com os hábitos que você constrói do que com uma agenda cheia de horários para você fazer as coisas. A rotina, ela é construída com as coisas, os hábitos, as atividades diárias, aquilo que te faz bem e aquilo que te leva para o lugar que você quer e que também está alinhado aos seus valores. Então, poxa, se um dos meus valores é família, eu preciso ter uma rotina que inclua talvez ligações para minha família, encontros nos finais de semana, ter algo mais próximo. Se faz parte dos meus valores, conhecimento, o tempo inteiro estar em contato com novos conhecimentos, com novas culturas, com novas leituras e tal, eu tenho que ter na minha rotina hábitos que incluam isso. Então a rotina nada mais é do que priorizar aquilo que tem valor na nossa experiência. E aquilo que tem valor, realmente valor na nossa experiência, gente, é muito simples. E é o que a gente pode dizer como o essencial. Então, eu coloquei o nome desse capítulo como O Poder do Simples Bem Feito para trazer essa ideia de que uma rotina não precisa ser algo, uma rotina bem feita e que te dê a sensação de uma vida boa, de que você está vivendo uma vida boa, ela não tem a ver com uma coisa uma coisa grandiosa, sabe? Ela tem a ver com o que é de fato essencial na sua experiência. E é uma coisa que quando a gente sabe o que é essencial, a gente consegue eliminar as distrações, né? Então, se para você um valor é você sentir que a sua vida precisa ter alguns elementos que te fazem se conectar, por exemplo, com a arte. Você precisa ter hábitos ali
e incluir, sim, na sua agenda, mas não dessa forma de cronograma linear, que faça com que você tenha essa conexão com a arte. E tudo o que a gente coloca na nossa rotina, quando é algo escolhido conscientemente, vai nos ajudar a sentir que a gente está criando a vida que a gente quer viver. E se você tem dificuldade, por exemplo, de entender o que é essencial, esse é um exercício que eu recebi num curso que eu fiz uma vez, que era se imaginar alguns anos na frente como é um dia qualquer na sua vida. Isso ajuda muito a gente entender o que é de fato importante. Então, eu te convido nesse capítulo a olhar para sua rotina hoje e perceber, desde que você acorda até quando você vai dormir, o que está ocupando, que pega o gancho também lá quando a gente falou do primeiro capítulo, o que está ocupando seu espaço. Se você se percebe que você está o dia inteiro no celular, por exemplo, dificilmente você vai conseguir estar conectado ao seu essencial, porque você está recebendo um input de informações tão grande o tempo inteiro, que você não está fazendo nada necessariamente com essas informações, que isso só está gerando ruído. E o poder do simples bem feito, que é quando a gente se conecta com o essencial, ele traz muito essa liberdade para a criatividade se expressar, porque o que está na nossa experiência, o que está na nossa rotina é o que realmente importa pra gente, o que a gente prioriza, o que tem sentido, e esse sentido vai nos dar a nutrição necessária para que a gente se sinta inspirados e sabe, abertos para que a criatividade possa ter espaço e ter ambiente para se manifestar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que é ter rotina, se você tem uma rotina, você trava a criatividade, você sufoca a criatividade, você não dá espaço, pelo contrário, você dá espaço porque você está organizado mentalmente, emocionalmente, aquilo que você faz, você escolheu, você não está solto. Então, quando você não está solto, você consegue ter essa sensação de relaxamento. Sabe, eu escolhi, o meu dia é escolhido por mim. E uma outra coisa que ajuda muito também é você pensar, que é uma coisa que eu já aprendi também em livros, em cursos que eu fiz, que é você separar a sua rotina por blocos e não tanto por horários. Então você tem alguns blocos que vão te ajudar a colocar no seu dia coisas que são prioridade para você, e esses blocos podem ser movimentados, é diferente de eu ter uma rotina que seja bem, sabe, inclusive um desses blocos será atividades livres, por exemplo, que é coisas que você não esperava, que vai acontecer todos os dias, e existem muitas formas de a gente criar uma rotina que faça sentido, e você pode mergulhar nisso para tentar entender, mas o principal é você saber qual é o seu ritmo, como é que você funciona melhor? Poxa, de manhã, como é que é? De tarde? Qual é a alimentação que realmente me nutre? E que eu sinto assim que me ajuda a ter mais vitalidade? Quantas horas de sono eu realmente preciso? O que eu estou consumindo no meu celular que não está me levando para esse lugar de alinhamento com uma rotina que faz sentido? Olha para os teus valores. Olha aquilo que você realmente valoriza na sua vida, aquilo que você olha e fala, nossa, isso aqui eu quero que esteja na minha vida. O que a gente quer mesmo que esteja na nossa vida é o essencial. E esse essencial traz a nutrição que faz com que a nossa rotina, inclusive, se torne muito mais leve. Porque é muito fácil a gente levar a rotina para um lugar de peso, sabe? E, claro, até a gente construir os hábitos que são saudáveis, aqueles hábitos que vão nos ajudar a ter energia vital, a nos sentirmos produtivos, a sentir que a gente está construindo algo. Isso, até a gente construir esses hábitos, se a gente não tem hábitos que sejam alinhados a esses valores e aquilo que a gente quer viver, vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Se você não tem o hábito de fazer exercício físico, você sente que isso é importante, você quer fazer e a vida inteira você não fez, você vai levar um bom tempo para colocar isso como hábito e vai ser desconfortável e vai ser uma rotina que no começo vai ser, sabe, vai te dar, essa é a palavra, um desconforto. Só que a gente precisa
entender qual é o objetivo, igual do arco e flecha. Qual que é o objetivo ali no arco? Agora eu tô puxando a flecha para trás, eu tô adquirindo o hábito de ter o exercício físico como algo que faz parte da minha vida. E aí a gente vai entendendo que uma rotina que valoriza, que prioriza os nossos valores, não necessariamente é uma rotina que é composta por hábitos, que são todos maravilhosos. Nossa, eu amo o meu dia. Eu amo o meu dia, você falar eu amo o meu dia, não é dizer que você faz só coisas que você gosta, que você faz só coisas que você tem vontade na hora que você tem vontade, pelo contrário. Então, a elegância que a gente falou no capítulo anterior, ela também tem muito a ver com isso. Tem a ver com a gente olhar para aquilo que a gente valoriza e o que nós precisamos fazer para que nós vivamos os nossos valores, realmente. E aí vão ter hábitos ou tarefas, hábitos que precisam ser construídos que vão ser desafiadores, tarefas que vão ser desafiadores, que fazem parte, por exemplo, de um trabalho que eu escolhi, mas que é composto por várias atividades e nem todas elas eu gosto, não são de todas que eu gosto. Então, tem muito esse lugar que a gente precisa estar muito consciente, né? E para fechar esse capítulo, eu quero dizer que o mais importante é você simplificar. Sabe, uma rotina de uma vida boa de se viver não é uma rotina complexa. É uma rotina criada e composta por aquilo que te nutre de fato, que está alinhado com os seus valores e que você sente que está caminhando, você sente que está construindo algo para você, você sente que está realmente cada vez mais próximo e vivendo, não só próximo, mas como vivendo no presente, agora mesmo, aquilo que você deseja para sua vida, aquilo que você deseja sentir, experimentar. Então, pensar na rotina através dos nossos valores é uma ótima forma de a gente conseguir sustentar aquilo que a gente realmente deseja viver. E essa sustentação, ela precisa de muita ousadia da nossa parte, de muita coragem, porque a rotina que talvez muita gente fala que é uma rotina ideal, para nós não faz o menor sentido. Nosso ritmo é outro, as coisas que nós valorizamos são outras. É muito importante, sabe? Você ter esse critério para olhar para algo que alguém diz e dizer, nossa, poxa, acordar 4:30 da manhã é algo que muita gente fala que é legal, mas para mim não funciona. Eu nem consigo fazer isso. Para mim é algo que me deixa mais cansado. Se eu acordo às 4:30 da manhã, mesmo que eu vá dormir cedo todo dia, eu acordo muito cansado, eu não consigo. Então a gente precisa ter esse critério para realmente conseguir fazer essa conexão entre valores e rotina. E fazer isso de uma forma simples, de uma forma que seja muito palpável, sabe? Que você sinta que você está vivendo não dentro de uma complexidade de uma agenda, mas dentro de uma organização que faz com que a sua vida tenha espaço para a criatividade existir e tenha espaço para que você como ser exista, conseguindo passar pelas experiências, conseguindo ancorar aquilo que é essencial, aquilo que é valioso na sua vida. E essa sustentação dos hábitos, dessa criação intencional, a gente vai trazer também nos próximos capítulos. Então, te vejo no próximo capítulo. Até lá!